Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do nosso querido livrinho Nosso Lar. Hoje é o penúltimo capítulo, galera, desta saga maravilhosa que vivemos juntos. Eu estou muito feliz, nem acredito que a gente está concluindo isso. Então é esse capítulo e na próxima semana é o último capítulo para poder encerrar o livro Nosso Lar, do nosso maravilhoso Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, tá? No último capítulo, o André Luiz recebeu uma notícia maravilhosa que ele poderia ir visitar a família dele, né? Enquanto o ministro iria lá com ele para poder fazer os preparativos da reencarnação da Laura, né? O André Luiz ia poder ver a família dele. Então vamos ver o que vai acontecer, certo? Capítulo 49, regressando a casa. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. Clarencio abraçou-me e falou: "Você tem uma semana a seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará minha companhia. Passe bem, André." O último adeus a dedicada mãe de Lísias e me vi só, respirando o ar de outros tempos a longos haustos. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeremente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado à medida que me aproximava do grande portão da entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam as aleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico ostentava-se garbosa palmeira que, com Zélia, eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? Ia ao grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo. Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem casadoura. E quase no mesmo instante, vi Zélia, que saía do quarto acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me, desapontado. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso: "Só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada, em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco, e o Dr. Ernesto reclama absoluto repouso." Quem seria aquele Dr. Ernesto? Perdia-me num mar de indagações, quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa: "Mas, doutor, salve-o por caridade. Peço-lhe, não suportaria uma segunda viuvez." Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um courisco não me fulminaria-me com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher sementes de desilusões? Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando um melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. De pronto tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos.
O Senhor me havia me chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Gente, vamos lá. Que maravilha, né? Primeiro que o André Luiz, ele pôde ir lá visitar a família dele, ele foi. Quando ele chegou, ele viu que algumas coisas estavam diferentes. E quando ele se deu conta, ele viu, né, a filha dele, que já era uma moça, viu a Zélia, né, ficou super feliz, claro. Mas, primeiro que ele tentou gritar e ninguém escutava, né, porque ele estava em outra forma, ele estava em outro estado, né, ele estava do outro lado. Então ele se contentou e calou. E o segundo ponto é que ele viu um outro homem, e ele ficou assim, meu Deus, outro homem com a Zélia, tipo assim, tomou posse do meu lugar, como assim? Outro homem apossava do lugar dele, né? No começo ele quis ficar irritado, mas olha só que lindo isso que ele fala. Ó, ele falou, né? Tive ímpetos de odiar o intruso com todas as minhas forças, mas eu já não era o mesmo homem. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Então olha já o quanto o André Luiz tinha evoluído. Se a gente pega o André Luiz do começo do livro até agora, né? 50 capítulos depois, 49 capítulos depois... olha só que maravilha, o quanto ele já não evoluiu, o quanto ele já não mudou, ele já não era mais aquele homem de odiar, de criar raiva, ódio, né, tudo ali por orgulho, porque a Zélia arrumou outro homem, né, os ciúmes no caso, ele não deixou, ele não se permitiu, então vamos ver o que ele vai fazer aqui. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei, cambaleante, à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-me as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita. Não só para colher notícias do doutor Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo, não sei porquê, penso tanto nele, é uma coisa que eu não sei bem definir. Não terminou. Lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Zélia, com a imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora, essa era o que nos faltava, aflitíssima com como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadíssimo! É esse, minha filha. Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes. E você não pode me ajudar nisso? A filha mais jovem interveio, acrescentando. Desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimentos? Se papai estivesse conosco, seu único filho, varão, não andaria. Mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Ora, tornou Zélia, nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sob a feição de pensamentos confortadores. Então, olha só que lindo, né, gente? André tá ali, depois de um tempo ele passou meditando, pensando sobre, ele foi ali pra sala de estar, se não me engano, e ali estavam as filhas conversando, assim, uma das filhas tinha sentido muitas saudades dele, e falou muito dele. E aí a mãe ficou, a Zélia, né, ficou completamente brava, falando que não era pra falar dele, que era proibido falar dele, porque o Ernesto, que era o novo marido dela, né, não gostava de tal situação. Então era pra ela não falar. E aí a outra falou, ai, desde que essa menina, né, que é a irmã que tava com saudade do André, conheceu o espiritismo, não para de falar esse tipo de coisa, né, e todas assim, tratando o espiritismo como se fosse algo absurdo, como se fosse algo irreal. Enquanto isso, de quebra, o André Luiz tá lá escutando tudo. Então assim, né, gente, eu me pergunto,
O Espiritismo é a doutrina que mais faz sentido, né? Não faz sentido vivermos apenas uma vez. E isso é tão óbvio para nós, né? Mas ainda tem pessoas que não sabem e não veem dessa maneira. Então a gente tem que respeitar e tentar compreender da melhor maneira, né, possível. Mas aqui aconteceu isso e o André Luiz estava lá escutando tudo. Afinal, via-me em face singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinando tanto ao meu retorno ao lar terreno. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformados. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade, a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou oferecendo-me o cordial de suas palavras amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito: "Compreendo suas mágoas, André, e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos opera sempre, quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compensação em nossos caminhos." Agradeci sensibilizado e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar um novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria ao lar, talvez, em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como o homem na terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, assim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação, que estendia-se agora à comunidade universal, dominado de novos pensamentos. Senti que a linha do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Então, olha só que lindo, gente, né? O Clarencio vai lá ver o André, né, no dia seguinte, e fala para que ele lembre do ensinamento de Jesus: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E aí o André começou a fazer aquelas perguntas, e é muito importante a gente fazer esse tipo de pergunta quando estamos passando por aquele momento de dificuldade. Então ele começou a se questionar: e se fosse eu no lugar da Zélia? Gente, a empatia, ela é isso, tá? É você se colocar no lugar do outro. Então foi o que o André Luiz teve ali, porque ele já era um homem mudado, né? A empatia, gente, ela é maravilhosa. Então ele se colocou no lugar da Zélia. E se fosse eu? Será que eu teria aguentado? Será que eu teria, né, ficado assim, sem ninguém? Eu duvido, né? Tipo, é óbvio que eu arrumaria uma outra pessoa. E esse moço? Eu tenho que culpar ele porque ele tá ali com a Zélia, ajudando ela, né? Dando ali um auxílio para ela também. Ambos estão se ajudando. Por que odiar ele? Ele lembrou, ele não era mais aquele homem da terra. Ele era um espírito. E a família dele não era só a Zélia e os 3 filhos. Era a Zélia, os 3 filhos e todos os espíritos ali da Câmara de Retificação. Os espíritos que ele tinha conhecido, né? A Laura, o Lísias, o Clarencio, todo mundo. Aquilo era a família. Porque afinal, somos todos irmãos. Então, olha que pensamento edificante que o André Luiz está tendo, a maturidade que ele está tendo para lidar com toda essa situação. Eu pergunto para você, será que você ia gostar de ver seu atual marido ou sua atual esposa aí com outra pessoa, sendo depois que você partiu? Você ia ficar feliz? Eu acho que as respostas, a maioria é negativa, viu? Então, assim, gente, vamos pensar, vamos refletir, vamos ver a vida como espíritos e não só ver como o ser da matéria, que o humano material que nós somos aqui. Não.
Vamos ver como espírito, tá bom? Finalizamos o capítulo 49 e agora semana que vem vamos começar, terminar o livro com o capítulo 50, que é Cidadão de Nosso Lar, tá bom? Eu espero vocês, deixe o like, o comentário. Um beijo, tchau!